Então, vocês já notaram como tem acontecido ultimamente um, um rosário de orações do politicamente correto no que diz respeito a um cálice aceitável? Não é um cálice de beber o sangue, mas um cálice de silenciar, de cessear a voz, de omitir, de negar qualquer tipo de opinião contrária ao desejo de um determinado grupo de mulheres, né? Não todas, mas digamos que uma grande maioria das mulheres não gostam que nenhum homem opine sobre a vida delas, ou opine sobre um assunto que elas alegam ser apenas e exclusivamente apenas delas. Isso é estranho, porque, veja bem, essas mesmas mulheres que ficam tentando cercear os homens nesse cálice são aquelas mulheres que ficam opinando sobre a vida do homem, né? Por exemplo, elas ficam dizendo como o homem tem que se comportar, né? Como o homem tem que se vestir, como o homem tem que gastar o seu dinheiro. Elas ficam criticando os homens sobre determinado tipo de conduta que elas não gostam, ou sobre eles não amadurecerem porque eles não querem procurar relacionamento sério, ou a maneira como eles gastam dinheiro com jogos de videogames, com coisas que elas consideram supérfluas, enquanto eles deveriam estar apenas tentando encontrar uma boa mulher, porque elas se consideram estar na categoria de boa mulher, e aí juntos proverem o necessário para uma coexistência pacífica, mas subentenda que prover o necessário para ela, nunca para você. Nunca se engane, porque por trás do discurso politicamente correto há um interesse enorme de serem satisfeitas nos seus egos, nas suas validações. E aí essa grande quantidade de mulheres, né, não são todas, usam essas frases politicamente corretas que vocês já devem ter escutado. Por exemplo, o lugar de fala, que a mulher alega que o homem por não menstruar, o homem por não engravidar, o homem por não sofrer os abusos sexuais que as mulheres sofrem, por não sofrer as injustiças sociais que as mulheres sofrem, não pode falar sobre elas. Porque o homem ele não sofre nenhuma injustiça social, ele não sofre nenhum tipo de problema. Elas podem falar sobre o homem o que elas quiserem. Também elas aligam a questão de meu corpo, minhas regras, que a mulher não pode ser taxada pela quantidade de relacionamentos que elas tiveram, ou porque elas estão gordas ou descuidadas, sendo que elas podem falar que um homem é cafajeste ou canalha pela quantidade de mulheres que esse homem teve, pelo corpo que ele tem, que elas chamam de gordinho, incel, frustrado, nerd. Ainda tem aquelas mulheres, né, que ficam dizendo que, mas eu gosto de um homem que tenha caráter, que tenha personalidade, que seja alguém legal e bacana, mas o discurso bonito nunca se compactua com a realidade, não é verdade? Ou seja, elas ficam procurando sempre aquele cara shed, aquele cara mais ou menos. Você não vê muitas mulheres com homens gordinhos por aí, exceto por uma situação que todos nós homens sabemos que é por interesse econômico. E elas não querem que se fale disso, porque é um homem escroto, aquele que fica dizendo que ela está com outro cara por causa de algum interesse econômico. Ele é gordinho, mas ele é uma pessoa maravilhosa. Bom, se os gordinhos fossem pessoas maravilhosas, não seriam entre os homens aqueles que mais levam chifre nos relacionamentos, não é mesmo? Pois muito bem. Eu me lembro de uma letra da música, eu não sei se é do Chico Buarque, eu não sei quem é o cantor, perdoe-me aí os marxistas culturais do MPB, mas a letra é muito bonita dessa música. Não sei se é do Caetano Veloso, é do Chico Buarque, mas é aquela letra que diz: Pai, afasta de mim este cálice, Pai. Afasta de mim este cálice, Pai. Afaste de mim este cálice de vinho tinto de sangue. Essa letra, né, concebida na época da era do chumbo, na ditadura militar ou na revolução militar, seja lá qual o credo que você tem sobre isso, não importa. Ela era, na verdade, uma música com duplo sentido. Ela tentava enganar as pessoas dizendo que ia afastar o cálice de sangue, né, da passagem da Bíblia, que seria o destino da morte ao qual Cristo está é,
destinado, destino do sangue destinado, que termo triste gramatical. Então, o destino do sangue no qual Cristo terá que cumprir para que assim a profecia seja concluída, né? A crucificação. Durante o tempo em que ele está ali meditando, que ele sabe que daqui a pouco será traído por Judas, ele vai morrer. Então ele está meditando e aí tem uma passagem que ele cita que não quer beber desse cálice de sangue, né? No qual ele terá que beber para poder realizar a profecia e libertar as pessoas. Mas o outro sentido, que era o que estava escondido, é afastar o cálice da censura da ditadura militar, que não permitia que os jornais tivessem liberdade de expressão. Não sei se vocês sabem, mas a coisa mais bonita que o homem já conquistou, né, durante o tempo do Iluminismo foi o direito de liberdade de expressão contra o absolutismo francês, em que o rei e os seus aristocratas podiam tudo e o homem não tinha o direito nem de reclamar. Vocês acham que é exagero? Não é. Então veja bem, um homem ele seria preso por roubar um pão para comer 20 anos. Isso foi no tempo da lei civil francesa. Até o filme Les Miserables, se vocês puderem assistir, deve ter na Netflix ainda. Se não, catem aí um jeito de assistirem o filme Les Miserables, mostra esse tipo de situação. E aí nós conquistamos o direito de liberdade de expressão, que nós só temos que aprender a utilizá-lo de maneira tolerável. Se você não concorda com alguma coisa, não baixe o calão, não baixe o nível. Se você quer fazer alguma crítica, faça uma crítica pontual. Ou se você não quiser fazer uma crítica, mas quer deixar claro que não concorda com alguma coisa, seja bem claro em dizer: eu não concordo com isso, eu não sou obrigado a concordar com isso. Eu sou obrigado a tolerar e respeitar. Tolerar e respeitar nunca serão sinônimos de aceitar. Olha que lindo. Tolerar e respeitar nunca serão sinônimos de aceitar, seja lá o que for. O homem não é obrigado a nada. E aí, voltando ao discurso politicamente correto das mulheres que tentam a toda hora e todo momento calar o homem, elas ainda apelam para a justiça, hoje no Brasil, da Lei Maria da Penha, que diz que qualquer tipo de situação que desagrade, é o que olha, essa letra final é linda, porque não importa o que eles dizem, os motivos, sempre será em resumo isso. Qualquer coisa que desagrade o ego feminino, o comportamento feminino, a maneira como ela quer agir, se comportar, é chamado de violência psicológica. Esta lei diz que se um homem falar qualquer coisa que a mulher não goste, é considerado violência psicológica. É o último estágio dos cálices das mulheres, sempre tentando, nessa mania eloquente, de cercear a liberdade do homem de falar qualquer coisa. E se o homem for contra qualquer tipo de liberdade, entre aspas, feminina, ainda tem, né, a gozação moral de poder serem acusados de machistas, escrotos, privilegiados, que é uma das técnicas que o próprio Sócrates denunciava. Quando você não é capaz de vencer um argumento forte, ataca o argumentador, diminuindo seu caráter, sua personalidade, sua moralidade, para que a opinião dele não seja considerado, e sim menosprezado em seus pares, no meio social que vivem. Então, quando qualquer ser humano, e aí no discurso da grande maioria das mulheres isso está acontecendo, quando elas são desagradadas em suas condutas pela crítica do homem, essas grande maioria dessas mulheres que querem viver, na verdade, uma libertinagem, que elas criticam o que o homem tem, mas querem ter, chamarão o homem de machista escroto, né, privilegiado. Se ele for branco, ainda vai botar o termo branco privilegiado, né? Então, esse discurso do politicamente correto, esse paradoxo da hipocrisia, que é digno de estar dentro de uma das citações do Elogio à Loucura de Erasmo de Roterdã, fazem parte da narrativa moderna das mulheres, da grande maioria das mulheres. Nós temos que utilizar, começar a colocar nos nossos textos o termo a grande maioria das mulheres, porque há exceções, mas a grande maioria está assim. Porque no momento que você só coloca mulheres e não coloca o termo grande maioria, então você pode estar configurando um crime contra a mulher. Mas quando você bota a grande maioria, então você está enquadrado à liberdade de opinião e de expressão.
Saber usar bem as palavras é importante até mesmo para um debate sobre isso. Então, em resumo, eu só quis hoje falar sobre a hipocrisia feminista da grande maioria das mulheres que tentam a toda hora, a todo instante, controlar o comportamento do homem, controlar o discurso do homem, controlar como o homem gasta seu dinheiro, como o homem vive, como o homem se veste. Enquanto isso, elas não aceitam sobre hipótese nenhuma que o homem se intrometa em tais tipos de características que elas ficam se intrometendo na vida do homem, alegando que se o homem o fizer, estará sendo um machista escroto branco privilegiado, porque aquilo não é o seu lugar de fala, e se o homem continuar com isso, ela tentará fazer uma agressão moral, e se o homem continuar com isso, ela vai invocar a violência psicológica. E ainda tem homem estúpido que fica manginando mulher, que fica sendo um escravoceta, que não aprende que tem que se impor respeito e ter respeito por si mesmo, né? Desculpa esse uso repetido da palavra respeito, mas eu acho que é isso que falta nos homens. O problema não é a mulher, né? A grande maioria das mulheres que estão utilizando esse calar-se. O problema é a grande maioria dos homens que não se impõem o respeito a isso. Simplesmente agindo com indiferença, não elogiando e nem criticando a mulher. Porque se a mulher não quer a crítica, então ela também não tem direito ao elogio. Vida longa e próspera a todos vocês.